Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao estudo que eu e a Aurinete estamos ministrando para a igreja. Hoje nós chegamos no capítulo 9 do livro Graça Transformadora, cujo título hoje é Depois da Justificação. Na semana passada a irmã Aurinete esteve ministrando o capítulo de número 8, que era justamente sobre a justificação. E ela definiu, logo de começo, de início, que justificação é o ato de tornar justo, né? O sentido da palavra justificação é esse, tornar justo. E essa justificação nós recebemos por meio da graça de Deus, que é a continuidade do nosso estudo aqui, né? E o título desse livro, eu comentei isso na última vez que eu estive aqui, é um título que se encaixa perfeitamente. Eu vejo que não existiria outro título para melhor descrever sobre isso que nós temos visto aqui nos últimos dias, né? Sobre a transformação que a graça nos proporciona, e ela deve nos proporcionar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Da última vez que eu estive aqui, naquela quarta-feira, eu iniciei dizendo que eu tinha uma missão, que era desmistificar, né, ou tirar do seu coração a ideia de que Deus agia de uma maneira no Novo Testamento e ele passou de agir, ele agia de uma maneira no Velho Testamento e passou a agir de uma maneira nova agora no Novo Testamento. E hoje a minha missão aqui é outra, é explicar para você e fazer você entender que após a justificação que você recebe através da graça, existe um processo, né? Um processo. A nossa salvação, a nossa justificação, a nossa santificação, ela é um processo. E é sobre esse processo que nós vamos tentar passar aqui alguns pontos na noite de hoje, né? Então, como a Aurinete falou na semana passada sobre justificação, a justificação ela é precedida pelo arrependimento, né? E essa é uma palavra que é uma palavra-chave para nós aqui nesse estudo, né? O arrependimento, né? E após a justificação, né, que é o ato de nós nos tornarmos justos pela fé e através da graça de Deus, vem o processo de santificação. Como eu disse, esse é o tema que nós vamos abordar no nosso encontro de hoje, né? Como eu disse, é um processo e é como se fosse uma caminhada, né? A vida do cristão, a partir do momento que ele muda a chave da sua mente e tem a consciência de que é um pecador e ele precisa da graça para ser salvo, dá início então a um processo. E esse processo ele passa por várias etapas e hoje nós nem tempo nós teríamos para fazer isso e nem eu capacidade para destrinchar cada uma delas, mas eu vou falar para os irmãos algumas etapas dessa caminhada, desse processo, né? O primeiro, após a justificação, é o que lá em 1 Pedro 1,23 diz regeneração. E regeneração vem do novo nascimento. Quando a gente fala de regeneração de células ou de alguma outra situação, é aquela continuidade, né? Aquele crescimento. Aqui nós temos o conceito de regeneração através do novo nascimento, né? Que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta. Logo após, nós temos a chamada reconciliação, que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,10, né, que é justamente nós que em pecado temos inimizade com Deus, através da reconciliação nós podemos nos reencontrar com Deus. E aí, em seguida, em Gálatas 4,5 e também em Efésios, vai falar sobre a adoção. Em Efésios nós lemos que o autor diz que a partir desse momento nós somos da família de Deus. Então Deus nos coloca à sua mesa e nós podemos ser chamados, considerados da família de Deus. Esse é o processo da adoção. Existe também no livro de Efésios a palavra redenção, né? Que é justamente a libertação do homem do pecado. Caminhando mais ainda no livro de Romanos, nós temos a santificação em Romanos 6,22. E mais à frente ainda, nós vamos ouvir falar de glorificação, que é o último estágio, aonde o nosso corpo físico se torna aí plenamente semelhante a Cristo, né? Finalizando ali
esse texto em Filipenses 3:20. Então os irmãos puderam ver aí que nós estamos falando de regeneração, reconciliação, adoção, redenção, santificação. Tudo isso envolve esse processo, essa caminhada, do qual eu disse eu tenho a missão aqui hoje, de trazer para os irmãos a compreensão dos irmãos que é um processo, é uma caminhada, né? O ato de nós sermos justificados é o primeiro passo dessa caminhada, vamos dizer assim. E aí eu quero perguntar aqui para os irmãos, começar perguntando para os irmãos. Eu não quero aqui colocar dúvida no coração de nenhum irmão, sim eu quero colocar a convicção, né? Ou argumento para os irmãos terem essa convicção. Mas eu quero perguntar aos irmãos, quem é que poderia levantar a mão agora em sinal de afirmação para a seguinte pergunta: você tem certeza da sua salvação? Quem poderia levantar a mão? Nicole. Pode levantar sem medo. Quem tem certeza da sua salvação pode levantar a mão. Ó, o pastor levantou. Se vocês quiserem uma cola, o pastor Godilei levantou a mão. Pode abaixar. Muito bem. Agora eu quero perguntar para você, Nicole, já que você está participativo. Você ouviu alguma voz dizendo para você que você era salvo? Eu tenho a certeza da minha salvação, não por minha causa, não pelo que eu faço ou pela forma que eu amo, mas por meio de Jesus. Ele é o único caminho que nos leva à salvação. E a partir do momento que eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, reconhecendo essa vida dele na minha vida, eu tenho certeza da minha salvação. Amém. Então, a Nicole adiantou ali a situação, mas o fato é que a certeza da salvação, ela deve estar no coração de cada um de nós. E ela vem através de duas maneiras. Primeiro, pelas Escrituras. Hoje, eu pretendo ser mais objetivo, mais breve, só que nós vamos abrir bastante textos bíblicos nessa noite, mas não nesse momento. Eu quero apenas citar 1 João 5,10, que diz assim, o apóstolo João: escrevi estas coisas para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Ou seja, o apóstolo enfatizando ali a quem receber a sua carta, que eles saibam que eles têm a vida eterna. Em Romanos 8,38, um pouquinho antes, no 35, Paulo faz o seguinte questionamento: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele mesmo responde mais à frente, ele diz assim: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, a Nicole disse que ela crê porque Jesus possibilitou a ela essa certeza de salvação. A primeira prova que nós temos está justamente nas Escrituras, né? A própria palavra do Senhor, que é a verdade, nos garante isso, né? Então o apóstolo Paulo coloca aqui diversas situações: nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus. E o segundo meio de nós alcançarmos aí essa convicção no nosso coração está lá em 2 Coríntios 1, 21 e 22. Esse texto eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Diz assim que na versão que eu tenho, 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é que Deus faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Aqui nós vemos a figura do Espírito em nós, e ele sendo citado como garantia em nossos corações de que nós somos propriedade de Deus. Um outro texto, que é 1 João 4,13, eu vou apenas citar aqui, não precisa os irmãos abrir, diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E ainda tem mais um texto em Romanos 16,
que é a resposta da pergunta que eu fiz agora há pouco, para os irmãos erguerem as mãos, que diz assim, Romanos 8,16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, além da verdade revelada nas Escrituras, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que nos dá a convicção da nossa salvação. Então, a certeza da salvação, ela vem através da verdade revelada na Bíblia e do mover do Espírito sobre os nossos corações. Quando a Nicole declarou que ela tem certeza da sua convicção e ela explicou o motivo, é o Espírito Santo agindo na vida dela, trazendo essa convicção ao coração dela. Então todos nós devemos ter essa convicção da salvação que é para nós, né? Porque o Espírito habita em nós e Ele é quem dá esse entendimento. Então a primeira parte do nosso estudo de hoje é essa, que a salvação ela é uma certeza para nós, né? Nós temos, vamos colocar assim, esse direito. Então essa convicção ela vem através do Espírito. O escritor de Hebreus 6,19, estou citando bastante texto porque é a base do nosso estudo, é a palavra de Deus. Ele diz assim, temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Aqui ele usa a figura de uma âncora. Uma âncora ela serve para não deixar um navio ou um barco vagando à deriva no mar. Ela dá ali uma localização, né? Um ponto ali de encontro, vamos dizer assim, um ponto fixo, para que o navio não fique vagando. E o escritor ele usa essa metáfora para falar, né, sobre essa certeza, a âncora da alma, ou seja, para nossa mente não ficar vagando em dúvidas, em pensamentos, nós temos essa verdade como uma âncora que nos fixa, né? Nos fixa em saber que a salvação é uma certeza para nós. Então sim, é possível que nós tenhamos certeza da nossa salvação. Vamos caminhando aqui, agora começa os textos que eu vou pedir para os irmãos ir acompanhando junto comigo nas leituras. 1 João 1,5. Vamos então caminhar aí na nossa Bíblia. Vamos ver o que o apóstolo João declarou. Primeiro João 1,5. Nós vamos ler do 5 ao 10. Diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Perdão. Estou lendo o capítulo 5, vamos de novo. Vamos lá, 1 João 1,5, agora sim. Por isso mesmo vós, unindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Tá difícil, né? Vamos lá. É isso mesmo, o pastor está ligado. É que a minha Bíblia aqui, cada folha que você muda, já muda tudo. Agora sim. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciando é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo de mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
Esse texto aqui, irmãos, primeiramente nós temos que entender que o apóstolo João, ele não está falando para as pessoas que estão perdidas, né? Ele se coloca, né? Ele usa a terceira pessoa aqui, nós, a segunda pessoa, nós. Então ele se inclui aqui no meio das pessoas, e nós então entendemos que ele está falando aqui de pessoas que já conhecem o poder da graça de Deus manifesta, vamos dizer assim, já experimentaram do poder da graça, né? E ele afirma: se nós temos comunhão com Ele, mas andamos na treva, somos mentirosos. Aqui eu quero explicar o porquê eu comecei a introdução da lição falando sobre o título do livro, que é Graça Transformadora. E como eu disse, nós vamos ver hoje, estamos entendendo hoje, que essa graça, a manifestação completa da graça em nós é um processo. E nesse processo, irmãos, apesar de nós termos a certeza da nossa salvação, nós devemos cuidar da nossa vida, da nossa mente nesse processo. Aqui o apóstolo está falando que se afirmamos ter comunhão com Ele, mas que está na luz, mas nós andamos nas trevas, nós somos mentirosos. Mas ele dá a solução logo à frente. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Caminhando ainda um pouco mais 2 versículos aí, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, mais uma vez aqui fica evidente que o apóstolo João está falando sobre nós. Nós podemos entender isso aqui como nós no contexto de igreja, né? Pessoas que conhecem da palavra e já foram alcançados pela graça. Então, ele deixa uma mensagem muito clara aqui no versículo 1 do capítulo 2. Não pequem. Não pequem. Nós vamos entender hoje que o nosso processo, nesse processo que nós estamos falando, entre a justificação e a santificação, o nosso coração tem que estar resguardado para o pecado. Nós vamos abrir outros textos da Bíblia que nos vão claramente nos dar advertência sobre o nosso comportamento no meio desse processo que eu tenho dito para os irmãos, né? Aqui, interessante notar que na parte que ele fala, se nós confessarmos os nossos pecados, ele coloca 2 aspectos. Nós teremos o perdão, né? Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Ou seja, o pecado é a quebra dos padrões justos de Deus. O autor traz essa afirmação. E ele diz assim ainda: quando fomos justificados pela fé, a nossa condição mudou de injustiça para com justiça de Deus. Lembra que eu iniciei falando que a Aurinex trouxe a explicação de que justificação é o ato de nos tornarmos justos. Ou seja, quando nós somos justificados, nós então nos tornamos justos por Deus. Mas a partir do momento que nós pecamos, é como se nós retrocedemos ao processo primário. Ou seja, nós nos tornamos injustos novamente. É como se nós desvalorizássemos, vamos dizer assim, a obra de Cristo. Porque a partir do momento que nós fomos justificados, nós temos que nos guardar do pecado. E quando nós pecamos, revertemos esse quadro de justiça para o anterior, que é justamente a injustiça. E em Deus não habita a injustiça, porque Deus é justo. E aqui ele traz um outro questionamento, né? E aqui agora eu quero que os irmãos abram outro texto comigo, que é o texto de Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26 ao 31.
Prestem bem atenção nesse texto, irmãos. Diz assim, ó: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, eu lendo esse texto aqui, eu fiquei espantado. Eu até já tinha lido esse texto, porque nós estudamos o livro de Hebreus inteirinho na escola bíblica, mas eu sinceramente não me recordava de quão profundo é essa advertência escrita aqui. Eu vou ler novamente o começo para os irmãos. Diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, e tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Aqui ele fala do pecado deliberado, pecado consciente, né, irmãos? E olha só, é como se o autor estivesse falando assim: se você vai continuar pecando, conhecendo a palavra, para você o sangue de Jesus já não... Porque você está... É como se nós estivéssemos negando, rejeitando esse sacrifício de Jesus. Naquele texto anterior, nós colocamos aqui a seguinte situação: que nós estamos retrocedendo. O pecado nos faz retroceder a sermos injustos perante Deus. E aqui nós vemos uma afirmação também até um pouco mais severa do ponto de vista de quem sofre, de quem cai no que o texto coloca, que é justamente esse pecado deliberado. Tem mais um texto, agora sim, 2 Pedro, eu quero que também os irmãos abram comigo. Segunda Pedro 2, 20 e 22, até o 22. 2 Pedro 2, 20 diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por ela dominados, então estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Mais uma vez, uma advertência sobre o pecado e sobre a responsabilidade que nós temos por conhecer da graça de Deus e da palavra de Deus. Mais uma vez eu vou ler o início aqui para os irmãos. Tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, em pior estado do que no princípio. E aí ele usa um exemplo aqui de porcas lavadas que se voltam ao chiqueiro. E ele usa também um exemplo de um provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito. Ou seja, depois de limpo, de purificado, a pessoa volta ao pecado, que é sujeira, as trevas, né, como nós lemos lá em 1 João. Então fica para nós hoje a advertência sobre, a advertência e a exortação, né, que nós temos presenciado aqui, sobre o pecado e como nós temos de lidar
com esse pecado no processo que nós nos encontramos, que é o processo da salvação, né? Nós vimos aqui que a nossa responsabilidade como cristãos, ela aumenta, porque nós temos o conhecimento. Aqui Pedro diz claramente, né? E é pior do que quem não conhece. Quem tem conhecimento, vamos dizer assim, o sarrafo é mais alto, né? No modo que nós dizemos, né? O sarrafo é mais alto. Então, irmãos, nós temos que cuidar do nosso coração, sondar nosso coração, né? Se nós formos alcançados pela graça de Deus e nós entendemos o valor do sangue de Cristo, né? Da obra de Cristo, nós não podemos desprezar essa obra. Nós não podemos voltar ao estágio inicial, voltar a ser injustos perante Deus, porque Cristo já nos justificou, né? Então, nesse processo, nós devemos guardar o nosso coração em busca da santificação. Lembra do processo que eu disse para os irmãos lá no começo? Inclusive, o próximo capítulo aqui será o capítulo de número 10, que a Maurinete vai ministrar, que fala justamente sobre a santificação. Então, hoje nós estamos aqui trabalhando nesse intervalo de situações, entre a justificação, o ato de você crer, declarar que Jesus é Senhor da sua vida, entender a graça sobre a sua vida, e esse processo de santificação. Nós estamos hoje aqui trabalhando no meio desses dois caminhos, né? Dessas duas situações, nesse caminho, aí sim, que a graça manifesta em nós. Caminhando já para a parte final, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a fé. E nós estamos na semana de oração, né? E eu vejo que a oração é uma das maneiras de nós colocarmos a fé em ação. A oração talvez seja a maior prática da fé, né? Porque ali nós conversamos com Deus e colocamos a Deus as nossas situações, declaramos o poder que Deus tem sobre a nossa vida, pedimos algo que necessitamos, exercendo a nossa fé, confiando, né, naquilo que Deus tem para nós, né? Então a fé, aqui ele coloca, não acaba quando nós nos convertemos, né? E a fé é o instrumento que nos torna justos, né? A Nicole, quando eu questionei se ela tinha certeza da salvação, ela argumentou, usou Jesus ali como a peça-chave ali, né? Pessoa com quem possibilitou ela de ter essa convicção da salvação. Isso é uma manifestação da fé. E a palavra diz que o justo viverá pelo quê? Pela fé. Então a fé não acaba quando o cristão entende que foi justificado, mas sim é a continuidade, né? Então a fé, ela continua ali sempre nesse processo. A fé é fundamental desde o início da nossa caminhada até a glorificação, que é aquele último estágio que eu mencionei. Eu quero pedir para os irmãos abrirem aí um último versículo. Na verdade são dois, 1 Timóteo 1, 18 e 19. Primeiro Timóteo 1,18 diz assim: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Mais uma vez, nós vimos aqui a ilustração envolvendo barcos ou navios, né? Que é o naufragar. Quando um navio sai de um lugar ou um barco, ele sai com direção a um determinado ponto de partida e um ponto de chegada. Se por alguma situação, seja um fenômeno natural, um erro técnico, mecânico, um erro humano, esse navio afunda e não chega ao seu ponto de destino, isso é o naufrágio, né? E aqui Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala que aqueles que não mantêm a boa consciência e a fé no seu coração, eles naufragam na fé. É como se nesse caminho que eu estou dizendo para os irmãos, que nós estamos caminhando, é como se nós não chegássemos ao nosso objetivo.
né? Então, naufragar na fé é justamente isso, você não chegar ao objetivo, você iniciar, mas não chegar. Então, o que pode estragar e nos fazer naufragar é justamente o pecado, né? Os dois textos que nós lemos ali, falando sobre a nossa responsabilidade com o pecado, deixa isso bem claro. O pecado pode fazer o nosso barco afundar nesse caminho, né? Vamos dizer que nessa caminhada tem um percurso que é feito de barco, né? E esse barco, o pecado pode afundar esse barco, nos fazendo aí, nos tirando da rota, né? Desse processo que nós estamos caminhando, que eu tenho dito para os irmãos. Eu quero terminar aqui para os irmãos lendo uma citação de um livro chamado Graça, o DNA de Deus, de Tony Cook. Ele diz assim, ó: eu sabia que a graça de Deus estava bondosamente disponível para minha iniciação no seu reino, mas não tinha noção de que Deus também havia amavelmente provido graça para a minha permanência neste reino. Sem dúvida que à medida que estudei mais profundamente sobre graça, comecei a enxergar a verdade. Depois de ser salvo, a sua graça me tornou dele e me capacitaria ao longo da vida a viver de uma forma que lhe agradasse, né? Ou seja, aqui ele cita a graça como o ponto principal, né, e inicial para que ele iniciasse no reino. Ele usa essa palavra, iniciasse, mas ele entendeu que Deus também, a graça de Deus também proveria para ele a permanência no reino. Então, irmãos, nossa lição de hoje fica por aqui. Como eu disse, eu tinha a missão aqui de explicar para os irmãos que nós estamos num processo, né? Após a justificação, vem um processo de santificação, né? E é um processo no qual o pecado só nos atrapalha e nos tira desse caminho. Como eu disse, é uma caminhada. Nós devemos seguir e não deixar que o pecado faça o nosso barco naufragar, né? Para que nós não entremos aqui no que Paulo disse, né? Alertando Timóteo sobre aqueles que não guardaram a sua fé no seu coração. Amém, irmãos? Vamos estar orando para nós finalizarmos, já que nós não iniciamos com oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, primeiramente pela tua casa que está de portas abertas, por essa semana de oração, Deus, que o Senhor tem abençoado nossas vidas. Muitas pessoas já têm até testemunho, Deus, para dar, em sinal de gratidão aquilo que o Senhor tem movido em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pela nossa liderança. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida e nos coloca, Pai, cada vez mais essa consciência, Deus, de que a salvação para nós é garantida. E nós não podemos colocar tudo a perder, ó Pai, com o pecado sujando o nosso coração. Nós queremos ser crentes aprovados, filhos aprovados pelo Senhor, que o Senhor possa ter orgulho de nós, que nós fomos reconciliados com o Senhor, que somos da sua família. A tua palavra nos assegura isso, somos da família do Senhor, e nós somos gratos por isso. Nós queremos que o Senhor fique conosco no restante dessa semana de oração, no restante da noite de hoje também. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.